Ontem nós tivemos aqui no PV Homens, gente, que coisa linda. Eu estou homem da terra aqui ontem, gente, não sei nem que coisa mais boa. Foi muito bom, muito gostoso. Semana passada a gente já tive PV Mulheres. Aí devagarzinho a gente vai ativando esses setores aí para a glória do Senhor Jesus. Aí tem sido bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que se esforçaram por trazer um convidado. Me surpreendi com a quantidade de convidados. Coisa linda. Isaías 55:11 é um monte de homem feio, mas que junto fica uma coisa bonita, né? Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim será. Vamos ler junto? A gente lê a oração aqui, e assim a gente lê e fica tudo igual. 1, 2, 3. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Fale com Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque há uma unção aqui nesta casa, nessa noite. Nós te louvamos, Deus, pela tua presença. Pedimos que essa presença não se retire no meio de nós, Pai. A tua unção tem a liberdade de continuar se manifestando aqui. Nós pedimos isso na certeza da resposta, em nome de Jesus. Amém. Todos os assentos. Aleluia. Quem aqui dentre nós, assim, pastor, eu já recebi em algum momento da minha vida uma promessa de Deus? Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor? Amém. Meu Deus, todo o restante, ninguém nunca fez uma promessa de Jesus. Vocês têm uma promessa, não tem? Amém. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem ainda guarda por promessas que elas ainda não se cumpriram? Você recebeu a promessa, mas ela ainda não se cumpriu. Todos nós temos promessas já recebidas. E todos nós temos promessas que ainda irão se cumprir na nossa vida. E é interessante porque a Bíblia ela vai nos apresentar dois tipos de promessa. Ela vai nos apresentar dois tipos de palavra. Existem duas palavras gregas que elas são, na verdade elas vêm fluindo desde o hebraico, que elas são apresentadas para a palavra de Deus, que é o Logos e o Rema. Quando a gente pega na raiz dessas palavras, na etimologia delas, a gente vai ver que tem pouca diferença de tradução de uma palavra para outra. Se a gente fosse pegar a tradução dessas duas palavras na sua origem, a gente chegaria fácil à conclusão de que está se tratando exatamente da mesma coisa. Mas na prática, no ambiente prático da palavra, daquilo que nós temos visto na prática da palavra, o Logos de Deus tem se apresentado como aquela palavra escrita, aquilo que Deus já registrou na Bíblia Sagrada, que já deixou pronto, que já deixou estabelecido e que nós chamamos de princípio. Quando falamos do Logos de Deus, nós temos em mente a palavra escrita de Deus, o princípio de Deus que é imutável, que é irrevogável e que é para todo aquele que crê, que é para todo aquele que recebe esta palavra e que crê no seu coração. Mas quando nós falamos do rema de Deus, mesmo que na raiz etimológica basicamente tenha quase a mesma tradução, mas na prática, naquela questão aplicativa, no usual, o rema de Deus, essa palavra costuma ser aplicada àquela profecia, àquela palavra revelada, dita especificamente a você, para determinada ocasião, para determinada coisa. É uma palavra liberada por Deus, não para toda a igreja, mas uma palavra dita a você, essa que a gente costuma chamar de profecia, de revelação, que às vezes ela chega para nós por meio também da visão, por meio do sonho, por meio de uma iluminação
ação do Senhor em nossas vidas. Esse é o rema de Deus. Então nós temos o Logos de Deus, que é a palavra dele estabelecida para toda a igreja. Você tem o Logos de Deus, que é a palavra dele, em que todo aquele que crê, ele vai tomar posse. E como eu entendo o Logos de Deus, quando nós falamos de salvação, salvação não é um rema de Deus, não é uma revelação dada a alguém. Salvação é um Logos de Deus, um princípio dado a toda a igreja. Por incrível que pareça, apesar de nem todos acessarem, mas as línguas estranhas não faz parte de um rema de Deus, mas faz parte de um Logos de Deus, liberado para todo aquele que crê. Quando a gente fala de poder para curar, nós imaginamos necessariamente os dons de cura e milagres escritos em Coríntios 12. Mas conforme Marcos 16, o poder para curar é um Logos de Deus liberado para toda a igreja. Poder para expulsar demônios é um Logos de Deus liberado para toda a igreja. Então, quando nós falamos do Logos de Deus, nós falamos daquilo que está liberado para todos, daquilo que já foi escrito como princípio. Se você ler Marcos 16, por favor, versículos 17 e 18, vai dizer: e esses 7 sinais seguirão aqueles que creem. Não fala esses sinais, não seguirão aqueles que têm o dom. Esses sinais seguirão aqueles que tiveram uma chamada específica. Esses sinais seguirão aqueles que em algum momento receberam uma profecia. Não, esses sinais seguirão aqueles que acreditam. Em meu nome vão expulsar demônios, falar novas línguas, pegar de serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Esse sinal é para todo aquele que crê. É um Logos de Deus para toda a igreja, não é um rema que vai te alcançar. Esse é um Logos. E qual a diferença do Logos para um rema, pastor? Além da questão de que o Logos é abrangente. Como eu disse, na base escriturística da palavra não tem essa diferença. Nós estamos falando de aplicabilidade prática no dia a dia da igreja. É porque enquanto o Logos de Deus ele não me alcança, eu tenho que entrar na revelação. E deixa eu já dar uma pausa aqui. Porque quando nós falamos do Logos de Deus, está lá liberado línguas estranhas, poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios, poder para vencer o maligno. Pastor, por que eu não estou desfrutando disso ainda, se isso está liberado para toda a igreja? Porque o Logos de Deus não me alcança. A bênção de Deus não é uma coisa, a bênção de Deus não é algo que vai vir, não. A bênção de Deus é um lugar, irmão, que eu acesso. O Logos de Deus já está liberado dentro de um jardim onde Deus se encontra com o homem. E um ambiente de prazer que um dia esteve no Éden, mas que hoje pode estar no quarto seu da sua casa. E você entra lá e acessa aquilo que já foi liberado para Deus, para você. Aquilo que Deus já liberou para toda a igreja, eu, quando membro dessa igreja, preciso acessar essa bênção que já está liberada. Ou eu posso ficar a vida toda sendo igreja e nunca ter acesso a isso. Porque uma vez que está liberado, Deus não vai mandar uma nova descida do Espírito Santo, um novo Pentecoste só para mim. Sou eu que acesso aquilo que já foi dado. Sou eu que acesso aquilo que já foi liberado. Sou eu que acesso aquilo que já foi autorizado. Deus não vai mandar uma nova onda de dom só para mim, não. Eu tenho que acessar isso que já foi dado. Agora, ao contrário do Logos, em que eu tenho que acessar em oração, em jejum, em consagração, em fé, aquilo que Deus já liberou para a minha vida, o rema de Deus, a revelação que eu recebo de forma particular, seja por uma profecia, por um sonho, por visão, por revelação, ou por iluminação, ou de qualquer outra forma, o rema de Deus eu não acesso. O rema de Deus, a Bíblia diz que eu não corro atrás dele, mas ele me alcança. Quando Deus libera uma palavra específica a você, não é você que fica correndo atrás de bênção, é a bênção que alcança você. Então entenda a separação. Aquilo que Deus liberou para toda a igreja não vai te alcançar. O Senhor liberou para toda a igreja os dons de línguas, porque eles são para a edificação espiritual. E Deus não liberaria uma ferramenta de edificação para um e não liberaria para outro. Está liberado para todos. Senão Deus diria: você se edifica, você fica fraco. Não faz sentido. Agora, aquilo que está liberado para todos, eu tenho que acessar. Eu vou para a oração, para o jejum, eu vou correr para acessar. Por quê? Porque é um Logos de Deus. Mas aquilo que o Senhor libera para mim, através de
homem que quer falar comigo não é o profeta, é Deus. E se é Deus, ele não precisa usar aquele profeta específico que eu idolatro. Ele pode usar até uma criança na rua. A profecia me alcança, a bênção me alcança. Uma vez que foi falado da boca de Deus, essa profecia vai te alcançar. Então não há muito que a gente pode fazer para acessar a palavra liberada. Eu falo daquela por meio de um rema. O rema eu tenho que Deus cansar na certeza de que Deus falou, cedo ou tarde vai se cumprir. Obviamente que há remas condicionais. Há palavras condicionais em que Deus te fala algo e na verdade Ele está sinalizando aquilo que Ele quer fazer, porque você vai precisar acessar um pouquinho mais na oração, no jejum, para acessar certas coisas. Há profecias que na verdade é um despertamento de Deus por meio de um rema para você acessar um alvo. Às vezes você está adormecido quando está algo que já está liberado para a igreja, ou você está só orando, dizendo, Deus me dá, e Deus está dizendo, se Ele vier acessar e não ficar feito um pidão, então Deus vai liberar a palavra profética para te despertar, para acessar um alvo. Então há profecias condicionais, sim. Há profecias que dependem da atitude minha, sim. Agora eu preciso entender que, na maioria das vezes, aquilo que o Senhor libera para mim por uma palavra profética vai exigir de mim apenas confiança e descanso, para entender que o que Ele fala, Ele cumpre, para entender que o que Ele fala, Ele não volta atrás, e para entender que Ele não errou de interesse quando falou comigo. E aí tem muita gente que fica dizendo assim, não, mas é porque o pastor lá passou uma profecia em voz alta, o irmão do lado roubou minha bênção. Eu ouvi alguém falar isso, gente, eu nem acreditava que tinha essa ideia. E aí passou uns dias, eu fui falar isso com outra pessoa, e disse, não, pastor, mas tem isso. Falei, como, irmão? Quer dizer que Deus está mandando uma bênção lá, direcionou para o Yuri aqui, e o Marcelo consegue com um superpoder desviar a bênção de Deus para ele. Uau! Isso é muito forte. Você não faz isso? Então a gente fica dizendo, não, mas o irmão roubou a minha bênção. Não, irmão, se foi Deus que liberou, sabe? É espírito guiado, não é o endereço. Se foi para você, é para você. E você tem que tomar posse disso. Se foi realmente Deus quem falou. Então, se foi Deus que falou, se foi realmente Deus que falou, porque existem duas coisas. Existe aquilo que Deus falou e existe aquilo que eu acredito que Deus falou. Você já teve uma promessa assim que você acreditou muito que Deus tinha falado, depois do tempo você caiu na real, Deus nunca tinha dito aquilo? Em algum momento você botou aquilo na sua cabeça que Deus tinha falado, na verdade você caiu na real, que Deus nunca disse. Às vezes acontece a pessoa botar na cabeça, não, Deus nem fez uma promessa, você caiu na real depois do tempo que ninguém nunca realmente fez aquela promessa. Então existe aquilo que eu boto na minha cabeça que Deus falou assim, que Deus tenha falado. Eu espero que ninguém aqui nunca tenha tido essa experiência. E existe aquilo que você ouve também, de alguém que disse que Deus falou, quando na verdade não era Deus que estava usando. Então por isso que eu não posso me aperrear quando eu recebo uma promessa. Eu não posso entrar em desespero, por quê? Porque eu não tenho como saber se Deus realmente falou por meio do profeta, ou o profeta criou a própria profecia. O que eu posso fazer quanto a isso, pastor? Descanse. Porque se foi Deus que falou, de algum modo, sem precisar que isso faça nenhum sentido, Romanos 8:28 vai se cumprir na sua vida, e todas as coisas cooperarão para o cumprimento da promessa na vida daquele que ama a Deus. Se Deus realmente falou, não importa o quanto a circunstância está dizendo o contrário, Deus vai cumprir a promessa. Agora, quando é que a minha fé se abala? Quando eu recebo uma grande promessa e a circunstância parece me levar para o lado oposto da promessa. É quando a vida estava muito boa, mas até a promessa chegar, e a partir dali começa a dar tudo errado. Você estava indo tudo bem, lembra do José na casa do pai, filho querido? Até o manto era diferente, tudo era diferente. Um dia ele recebe uma grande promessa por meio de 2 sonhos. Meu irmão, a vida do José virou de cabeça para baixo depois da promessa. Se eu fosse José de Deus, eu não estava nesse negócio, porque depois da promessa, parece que as coisas estão indo tudo para o lado oposto, parece que tudo está ficando difícil. Como é que você explica para alguém
profeta, uma profecia, uma revelação sobre cura, e ele chegou na segunda-feira e o médico disse: olha, seu estado agravou. Como a gente explica para ele, bota na cabeça dele que Deus ainda vai fazer um milagre? Como você explica para mim que no domingo recebeu uma profecia de que Deus ia prosperar ele, mas na segunda ele foi desempregado? E como você diz para ele: não, meu irmão, mas Deus falou, ele vai te prosperar? Como você explica para alguém que recebeu uma promessa que Deus vai salvar o marido, a esposa, o filho, e aí chega no outro dia e descobre que a situação daquele filho, daquele parente é muito mais grave do que ele imaginava? E a gente começa a olhar para a promessa e dizer assim: não foi Deus. Ou se Deus falou, ele estava brincando com meus sentimentos. Só que Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. Verdade. Deus não te faz uma promessa simplesmente para te iludir no domingo e assim você ter mais força na segunda. Não, meu irmão. Quando ele te fala, ele está dizendo: filho, independente do que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, fica com a palavra recebida, porque a palavra vai sair da minha boca, não vai voltar sem antes cumprir aquilo que foi dito. É claro que é mais fácil falar quando a gente está ali fora. É claro que é mais fácil falar quando o problema não é nosso. Mas para quem recebeu a promessa e não viu a promessa se cumprindo já nos primeiros dias, a fé abala, as estruturas se vão, a certeza se acaba, o coração se entristece. A Bíblia diz em Provérbios 13, verso 12, dizendo que uma esperança adiada, muito demorada, ela enfraquece o coração. Mas a Bíblia também diz que quando o desejo se cumpre como uma árvore de vida, e aquilo traz vida para a gente. Então o que nós estamos ministrando aqui hoje, desde o início dessa mensagem, é Deus repetindo para nós Isaías 55:11 e dizendo: não importa a circunstância, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, ela vai fazer o que me agrada, ela vai prosperar no que eu enviei. Das suas circunstâncias para operar o milagre. Eu não dependo da tua geografia para operar o milagre. Eu não dependo das tuas finanças para operar o milagre. Eu não dependo do teu diagnóstico para operar o milagre. Porque quando ele fala, ele não fala baseado no que está acontecendo na terra, mas ele fala baseado no que já foi decidido no céu. E o que foi decidido no céu, a terra não pode mudar. Amém. O problema é que a gente ouve o que foi decidido no céu e a gente volta para apresentar para ele o que está acontecendo na terra. E a gente diz: Senhor, mas a terra está assim, mas a terra está assado, aqui na terra o negócio é pegando Deus, aqui na terra está tudo difícil de ser filho, mas é uma palavra liberada, é uma palavra que já foi decidida no céu, e o que o céu decide é sobre a terra, o que o céu é, meu irmão. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente aprende uma grande lição que a gente não toma posse, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo que aconteça aqui na terra da mesma maneira que é no céu, que seja aqui na terra da mesma maneira que é no céu. E do momento que eu vou orar apresentando a Deus o que está acontecendo na terra, não, eu vou orar dizendo para a terra: vai acontecer aqui da maneira que foi decidido no céu, vai acontecer aqui da maneira que foi liberado no céu, vai acontecer aqui da maneira que Deus já disse no céu. Aleluia! Aleluia! Deus está nos reafirmando nesta noite que, independente da situação atual, independente da sua circunstância, independente do que está dando errado, independente do que o inimigo está falando todos os dias, todas as promessas dele permanecem de pé. Uma ao seu tempo vai se cumprir. Uma ao seu tempo vai se cumprir. E em muitas delas a gente vai olhar lá na frente e dizer: eu não sei nem o que aconteceu, mas Deus fez. Eu não sei como aconteceu, mas Deus fez.
Lembra de Neemias? Neemias, irmãos, nada mais era do que o parlamento do rei lá da Babilônia. Neemias está lá, era o garçom, o copeiro, o mó, ele preparava as bebidas e serviu o rei. Experiência em construção de drink perfeito. Só não sabia como levantar a mão na jota. Um dia Deus coloca no coração de Neemias dizendo: reconstrói meus muros. Neemias chega cá junto os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, e eles dizem: nós não vamos te ajudar. Nós vamos perseguir para a construção não dar certo. Aí Neemias no capítulo 3 diz: olha, então ajudem a mim todos os homens que creram na promessa. A Bíblia começa a descrever os profissionais de primeiro que chegaram. A Bíblia diz: e veio o artesão, e veio o orive, e veio as princesas. Oh meu Deus, cresceram no palácio com um monte de dondoca, com babá desde que nasceu aos 60 anos. E veio homens que eram especialistas em costuras de tapetes. Chega de tudo naquela lista do capítulo 13, irmão, só não chega pedreiro. É impressionante. A Bíblia diz que os profissionais olham de fora e falam assim: ainda que eles construam, se uma raposa se bater no muro, o muro cai. Primeiro, o material era um material de escombros de muro derrubado há 154 anos. Segundo, os profissionais terrivelmente ruins, sem experiência de nada. A Bíblia vai dizer que eles iam orando, iam construindo, e Deus ia dando instrução, e eles iam construindo, eles iam clamando a Deus, e eles iam construindo. Aí chega lá por volta do capítulo 6, vai dizer assim: no 52º dia nós terminamos a construção. Aí os engenheiros aparecem. E ele diz: agora nós vamos mostrar que qualquer um derruba essa porcaria desse muro que eles fizeram aí. A Bíblia não diz, mas eu imagino que eles tentaram. Deve ter pegado muita coisa, empurrado aquilo. Junta todo mundo, conta até 3 a 5 passos para trás, e correndo e se bate. Lá no meados do capítulo 6, eu não vou lembrar o versículo agora. A Bíblia diz que eles pararam, olharam a muralha, disseram: eu não sei como, mas verdadeiramente foi Deus que fez essa obra. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa é certa: eles não tinham condição de fazer. Então foi Deus que fez essa obra. Você pega Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias está aí com uma série de dúvidas sobre o chamado dele. Deus vai chamar Jeremias, depois de mandar Jeremias fugir os lobos, e vai dizer: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Se alguém chegasse para José e dissesse: olha, José, você está indo amarrado aí, meus amalequitas, para o Egito, mas fica tranquilo, que é projeto de Deus para a sua vida, meu irmão. Cadê o projeto nessa hora? Olha, José, você vai ser vendido como escravo aí, para trabalhar de escravo na casa de Potifar, mas olha, lembra da promessa, viu, José? Você ainda vai governar sobre seus irmãos, então fica tranquilo que você não é escravidão, é Deus cumprindo a promessa. Como, irmão? Cumprindo promessa, eu saí da casa do meu pai virando escravo. Mas deixa eu te dizer um negócio: e quando José está caminhando rumo ao Egito, a promessa está se movendo para fazer se cumprir. Enquanto José está lá capinando na casa do Potifar, a palavra está se movendo para se cumprir. Enquanto José está sendo aceitado por um chefe de escravos, a palavra está se movendo para se cumprir. Enquanto José está sendo caluniado, a palavra está trabalhando para se cumprir. Enquanto José está indo para o fundo de uma prisão, a palavra está se movendo para se cumprir. Enquanto José está passando muitos anos na prisão, a palavra está trabalhando para se cumprir. Todas as circunstâncias pareciam estar levando José para o lado errado, mas foi no fundo daquela prisão que um dia entra o Senhor, e o Senhor leva alguém de lá do palácio. Eu imagino chegando os servos do rei, guiados pelo Espírito Santo, dizendo: Faraó manda chamar um homem em quem há o Espírito do Senhor. Manda chamar um homem que nunca negou o seu Senhor.
é de manhã, a palavra está trabalhando para se cumprir. Enquanto você come aquela comida que não era o que você queria, a palavra está trabalhando para se cumprir. Enquanto você acha que está dando tudo errado, Deus está descendo a minha palavra, continua se movendo e trabalhando para se cumprir na tua vida. A palavra não parou de trabalhar. Pastor, mas eu não estou vendo, tu não tem que ver. Pastor, mas eu não estou sentindo, mas tu não tem que sentir. Porque o que você sente é na alma, e Deus não se comunica com a alma, Ele se comunica com o seu espírito. E no espírito a gente não sente, no espírito a gente sabe. No espírito a gente não sente nada, irmão. No espírito você tem certeza. Quando ele fica, não, pastor, mas é porque eu senti de Deus. Não, que você sente é na alma, meu irmão. Deus não vai se comunicar com tua alma, porque tua alma é emotiva. Deus vai se comunicar com o teu espírito. E no teu espírito você sabe ou não sabe. Ou ele falou, ou ele não falou. Ou ele disse, ou ele não disse. Ou ele mandou, ou ele não mandou. No espírito a gente não fica no sentido de eu sentir. Eu acho que não, meu irmão. Se ele está comunicando no teu espírito, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Acontece o que acontecer. A palavra está trabalhando para se cumprir. Aleluia! Aleluia! O menino José, o escravo José, ele entra dentro do palácio como escravo, interpreta o sonho do faraó, cheio do Espírito Santo. Ganha o nome de Zafenat-Paneia. Chamam ele de outro nome, mas no final da mesma coisa. O Salvador é aquele que veio para poder salvar o povo. Entrega uma esposa egípcia para ele. Ele agora é governador. O José que estava dormindo na noite anterior e acordou numa prisão, ele vai dormir dentro de um palácio de governador. O José que acordou naquela noite no chão duro de uma prisão, quem sabe um chão de pedra ou de barro, naquela noite ele vai dormir com os melhores colchões, ele vai dormir com os melhores lençóis, ele vai dormir com as melhores cobertas, porque Deus não precisa de muito para fazer teu milagre. Deus não precisa de um ano, de 10 anos, meu irmão, quando chegar a hora da palavra se cumprir. Deus só precisa de um momento, e a ordem será dada pela boca do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus! Aleluia! Agora deixa eu te perguntar um negócio. Aonde diz na Bíblia, antes ou depois, obrigado, filho? Eu estou começando a ler, só no treco. Esqueceu, filho. Aonde diz na Bíblia, antes ou depois, que no Egito tinha cargo de governador? Aonde diz na Bíblia que Faraó estava no trono e tinha um governador abaixo dele? Mostra o cargo de governador antes de José. Mostra um cargo de governador depois de José. Nos dias de Moisés estava lá e a Bíblia não cita que havia nenhum governador abaixo do Faraó no Egito. Eu não sei se você já está entendendo, mas quando chegou a hora de Deus abençoar José, irmão, até cargo que não existia, Deus fez aparecer. Quando chegou a hora de Deus honrar José, até cargo que nunca teve no histórico do Egito, Deus criou para honrar ele. Eu não sei se você está entendendo, mas quando chegar a hora de você abençoar, se não tiver vaga, Deus vai abrir uma nova. Se não tiver cargo, Deus vai criar um novo. Se não tiver mais nada, Deus vai fazer aparecer. Ele vai criar do nada, mas a palavra aí se cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Desse jeito, Jesus. Vai voltar o menino de que cargo aqui, Senhor? Só tem o senhor de rei e os comandantes e o centurião do exército. Não, ele não é soldado de exército. Ah, porque assim fora dele só tem o quê? Os prefeitos da cidade. Não, ele não é para governar a cidade, ele é para governar o país. Mas se ele é o governador do país, é o rei. Ele diz, então eu vou criar um cargo novo, mas chegou o tempo de cumprir a promessa na vida do menino. Você entende o que Deus está fazendo? Aí o José agora recasado vai ter 2 filhos. E olha o nome dos filhos, Gênesis 41, versículo 51 e 52. Eu não vou me estender muito, não. Aleluia! Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Essa palavra já falou contigo.
comigo aí? Você pode dar um minuto de glória? Você pode desfrutar um pouquinho dessa presença que está aqui hoje? Você pode desfrutar só um pouquinho de adorar a Ele, glorificar a Ele, dizer obrigado, Jesus, porque a tua palavra está trabalhando a meu favor. Obrigado, Jesus, porque a promessa vai se cumprir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já liberou a palavra e ela vai acontecer. Você pode adorar Ele um pouquinho aí? Você pode adorar Ele um pouquinho aí? Diz obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu ainda acredito na palavra. Eu ainda acredito na promessa. Eu ainda acredito no milagre. Eu ainda acredito no tesouro. Desfruta um pouco da presença. Desfruta um pouco da presença. A gente já continua. Desfruta um pouco da presença. Esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Levanta sua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Deus vai te fazer esquecer de todo o tempo da lágrima. Deus vai te fazer esquecer de todo lugar do sofrimento. Deus vai te fazer esquecer de todo o tempo em que você chorava e lamentava. Deus vai te fazer esquecer daquele tempo em que você está perdendo a esperança. Vai nascer um Manassés e a bênção vai ser tão grande que até para lembrar do tempo de dificuldade você vai ter dificuldade, meu irmão, porque é Deus que está fazendo nascer milagre hoje na sua vida. Aleluia! Aleluia! Segura aí, versículo 52. E nasceu o segundo, e o nome do menino é Efraim. É o significado: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia! Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode levantar a mão para ver, só você que acredita. Não faz passado não. Pastor, eu não creio. Então fica quietinho aí. Deus vai te fazer crescer nesse tempo de escassez. Deus vai te fazer crescer no meio dessa crise. Deus vai te fazer crescer nesse tempo em que as suas esperanças não têm motivos para ser alimentadas. Deus vai te fazer crescer nesse tempo em que tudo parece estar dando errado. É ainda nesse tempo Deus te dará crescimento em o nome de Jesus. Não vai precisar mudar de casa, de rua, de bairro, de cidade, porque nenhum Efraim te deu sendo liberado hoje para a tua vida. É no mesmo lugar do pranto que Deus te dará alegria. É no mesmo lugar da tristeza que Deus colocará um sorriso dos seus lábios. Aleluia! Há um rema de Deus sendo liberado para a gente hoje. E a revelação de Deus aos nossos corações é de que a promessa ali está de pé. Aleluia! Aquele rema que eu fui liberado para te fazer uma promessa. Hoje o Senhor se manifesta para dizer: ela ainda está de pé. Aquele rema que um dia foi liberado para poder te lembrar do que Deus tem projetado para você. Hoje o Senhor retorna na casa para dizer: ele ainda está de pé. Meu Deus, obrigado, Senhor. E o mais gostoso disso, eu comecei falando, talvez você já esqueceu, que não é você que vai correr atrás da bênção, mas é ela que vai alcançar você. Não é você que vai correr atrás do milagre, mas quando você menos esperar, a porta dessa prisão sentimental, espiritual, emocional, financeira, a porta disso abre e alguém vai dizer: o rei está mandando chamar alguém em quem há o Espírito do Senhor. Aleluia! Qual o segredo para tudo isso, pastor? Permaneça com o Espírito do Senhor.
que quando chegar a hora de se apresentar ao Rei, o Espírito Santo tenha autoridade para falar na tua boca. Continua cheio do Espírito do Senhor. Eu finalizo com o versículo que eu iniciei, e depois o ministério vai louvar e orar pela tua vida. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra e sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a enviei. Assim será a palavra que foi profetizada, ela vai se cumprir. No meio do teu deserto, a palavra continua trabalhando ao teu favor. A palavra continua trabalhando por você. Fica de pé para a gente orar. Aleluia. 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 Passei hoje de mais ou menos 1 até 2h30, cerca de 1h30, preparando um esboço e tal lição. Chegou agora à tardezinha, na hora de ir embora, falei com a minha esposa, estou desesperado, estou indo para a igreja recebendo palavra. E ela disse: por que você ficou fazendo isso na tarde? Eu falei: o Senhor disse que não é aquela mais não, o coração já fechou para aqui, o Senhor mudou. Então, se você está aqui hoje e recebeu essa palavra, quero que você entenda que essa é uma revelação de Deus ao seu coração. Não foi algo que o pregador estabeleceu no coração desde cedo pregar e fez lá uma mensagem preparada para você. Não, esse é um rema de Deus para o seu coração essa noite. O Senhor está tentando nos lembrar de que a promessa dele ainda está. Você pode falar com ele aí agora. Eu não sei qual foi a promessa que você recebeu. Eu não sei o que é que tem te feito perder a esperança. Eu não sei o que é que tem te feito te desacreditar no teu milagre. Pastor, estava tudo bem até o dia da promessa, mas depois da promessa parece que as coisas estão dando todas erradas. Mas eu quero nessa noite que você guarde em seu coração. A palavra está de pé. A promessa está de pé. A palavra está trabalhando por você. A palavra está trabalhando por você. Espírito Santo, eis-nos aqui diante de ti com todos os nossos fardos e dilemas. Alguns estão caminhando rumo a um Egito estranho, outros sendo escravos, outros prisioneiros. Mas uma coisa que parece ser comum em tempos de provas, independente de qual seja ela, é que a prova parece que nunca vai acabar. É que a prova parece que nunca vai mudar. É que a situação parece, Deus, que nunca vai ter fim. Mas a palavra que sai da tua boca, o Senhor disse hoje que ela vai cumprir. Não importa o diagnóstico, não importa que o médico, o advogado, seja lá quem for, disse. Não importa o que a circunstância está dizendo,